Imagina o último almoço de domingo da sua família. Lembra dele? O mundo reunido, cheiro de comida, as crianças correndo, aquela mistura de conversas que você só sente quando a casa está cheia de gente que você ama. Você olha em volta e vê todo mundo que importa no mesmo lugar. E em algum lugar, no fundo da sua cabeça, existe a certeza de uma conversa que precisa acontecer ali. Você sabe, sua esposa ou seu marido sabe. Talvez até algum dos seus filhos, lá no fundo, também já saiba. Mas ninguém começa. Parece que não é a hora. Parece que vai estragar o clima. E aí, temos a certeza de que sempre haverá um próximo domingo. E assim a vida segue. Domingo após domingo, aniversário após aniversário, Natal após Natal. Sempre a mesma cena. Sempre o mesmo assunto que ninguém puxa. Meu nome é João Eduardo Maciel, eu sou advogado e eu trabalho exclusivamente com uma coisa: ajudar famílias a proteger o que construíram. Mas hoje eu não vim aqui falar sobre lei e eu não vim aqui falar sobre imposto. Eu vim falar sobre essa conversa, a conversa que toda família tem engavetada, a que define muito mais do que as pessoas imaginam, a que ninguém percebe que está acontecendo todos os dias na forma de silêncio. Quando a maioria das pessoas pensa em legado, pensa em algo que vai existir depois. O patrimônio transferido, a herança dividida, a propriedade rural que continua. Mas o legado não é só o que vai existir depois. É principalmente o que está sendo construído agora. Cada decisão que você toma, ou deixa de tomar, é uma camada que vai aparecer lá na frente. A decisão de conversar com o seu cônjuge, ou de adiar, de explicar para os seus filhos, ou de protegê-lo desse assunto que você pensa que é incômodo, de se organizar ou de deixar para depois. Afinal, não fazer nada também é uma decisão, assim como adiar. E essas decisões silenciosas, repetidas todo domingo, estão moldando agora o que vai sobrar para sua família no futuro. Você só não percebe porque isso acontece em silêncio. O fato é que o tempo vai passar com ou sem você. E o que era, a gente vê isso ano que vem, vira, quando for a hora, conversamos. Que pode virar, agora é tarde demais. Por que não vi isso antes? Quando uma família me procura, depois de uma perda, depois que o inventário já precisa ser iniciado, depois que o problema já está acontecendo, sempre aparece a mesma frase. Poxa, doutor, a gente devia ter feito isso antes. Por que meu pai não falou disso quando era tempo? É aqui que eu preciso trazer para vocês um alerta sobre 5 decisões que se repetem nas famílias com muita frequência. 5 decisões que parecem até inofensivas, mas que, na verdade, estão definindo o legado da sua família dia a dia. E existe uma boa chance de você reconhecer ao menos uma delas dentro da sua própria casa. Então, a primeira decisão é a de adiar a conversa com o cônjuge. Vocês se casaram, construíram a vida juntos, têm imóveis, filhos, uma propriedade rural ou talvez uma empresa. Mas tem aquele assunto que nunca virou uma conversa séria entre vocês dois. Vocês a evitam há anos, fingindo que é algo para depois. O casamento segue, o silêncio permanece, até ser tarde demais. E a decisão número 2, deixar para falar com os filhos quando eles forem maiores. Afinal, hoje eles são pequenos. Agora, eles são adolescentes, mas ainda não é a hora. Poxa, meu filho acabou de entrar na faculdade. Não vou atrapalhar ele com isso. E agora minha filha acabou de casar. Ela está focada na família dela, não é o momento. A verdade é que se você pensar assim, nunca será o momento. Eles vão crescendo, vão amadurecendo, nós vamos envelhecendo e a janela vai fechando. E aí, temos a decisão número 3, acreditar que soluções como o testamento resolvem esse problema. Você foi ao cartório e perguntou como resolver essa situação sem ter que abrir o assunto com a família, sem a conversa que você acredita que pode ser incômoda. E aí, o cartorário te deu aquela solução, olha, por que não faz um testamento? O testamento vai resolver tudo isso, vai organizar tudo. E você acredita nele. Faz esse instrumento e sai do cartório
com a sensação do dever cumprido. Mas eu preciso te avisar, o testamento não evita o inventário, não acelera nada e nem vai reduzir R$ 1 sequer em impostos. Na verdade, na maioria dos casos, ele só complica o que você queria simplificar. A decisão número 4. Não conversar com os filhos sobre o patrimônio. Afinal, você acha que é cedo e que pode gerar uma expectativa, que pode causar briga entre os irmãos, ou talvez pareça que conversar sobre isso está indo, por falta de uma maneira melhor de dizer, a sua morte. E aí o assunto nunca vira pauta. Os filhos crescem sem saber o que existe, como existe e como deverá ser mantido quando você não estiver mais aqui. E aí o tempo passa e fica tarde demais. A decisão número 5, talvez a mais perigosa, que é achar que ainda dá tempo, que ainda haverá uma outra oportunidade. Essa decisão, na verdade, engloba todas as outras. Enquanto você acha que você tem tempo, é comum que você não tome a atitude. Você opta por não agir. E enquanto você não age, o tempo vai passando. E o tempo é a única coisa que não se recupera. Agora fala para mim, você reconheceu pelo menos uma dessas dentro da sua família? Fica tranquilo, eu não estou julgando. Não tem culpa aqui. Toda família enfrenta pelo menos uma dessas decisões, ao menos uma vez na vida. A minha família foi assim. Eu sou assim. A questão não é se essas decisões existem. A questão é o quanto elas vão custar quando, de fato, tiverem efeito sobre a sua família. Quando o pai ou a mãe já não estiverem mais aqui e o inventário precisar ser aberto. É nesse momento que os filhos chegam no escritório do advogado ainda de luto, com perguntas que jamais imaginaram que precisariam fazer. Olha, um inventário judicial no Brasil pode demorar anos. É comum que décadas se passem até que esse processo esteja, de fato, terminado. Mesmo os inventários extrajudiciais feitos no cartório não são rápidos assim. Demoram meses, às vezes até mesmo anos. E tem um detalhe, que a maioria das famílias só descobre quando já é tarde demais. E a lei exige que o inventário seja aberto em um prazo de 60 dias após o falecimento. Cumpre esse prazo, está sujeito a pagar uma multa que pode chegar a até 20% do patrimônio. Ou seja, a família de luto precisa correr para mexer em algo tão difícil, para mexer no patrimônio, para mexer nas coisas daquela pessoa querida que acabou de partir. Não há nem tempo de se processar a perda. E talvez você não saiba, mas enquanto o inventário não termina, tudo fica travado. Os imóveis estão bloqueados, não podem ser vendidos de maneira legal, os financiamentos ficam em situações complicadas, em alguns casos nem é possível alugar os imóveis. As contas bancárias congelam, os investimentos ficam presos e os veículos, que desvalorizam dia a dia, ficam ali travados no nome do falecido. Se há uma propriedade rural, por exemplo, o problema fica ainda maior, porque um custeio de safra pode ficar travado. Imagina só, choveu, o momento é ideal para plantar, as máquinas estão prontas, mas o custeio não saiu. As empresas sofrem da mesma maneira. E o filho, que tocava o dia a dia do patrimônio, ou a esposa que sobreviveu, a viúva ou o viúvo, perde a autoridade e o domínio sobre os bens. A verdade é que muitas famílias que passam por isso nunca mais se recuperam. As coisas não voltam mais a ser o que eram. Durante tudo isso, a vida continua. Chega a conta de luz, chega o boleto da escola, chega a fatura do plano de saúde. Vem o IPTU, vem o IPVA, mas o patrimônio que bancava tudo isso é bloqueado. E aí, se não houver liquidez para custear esse processo, o que acontece na maioria dos casos é a família ser obrigada a vender esse patrimônio com pressa, sob pressão, por menos do que o patrimônio vale. Porque quem vende com pressa costuma vender mal. E a verdade é que há pessoas que são especializadas em comprar imóveis de famílias nessa situação. E sabem que as famílias que estão passando por isso precisam vender e venderão por menos do que o imóvel vale. Eu até entendo a compra ser por um valor menor, afinal, essa venda não terá documentos,
Esse imóvel só terá documentos após o inventário terminado, o que pode demorar, como eu já falei, anos. E aí, no meio dessa situação toda, surge um problema ainda pior. Surge a disputa entre os herdeiros. Quando não existe um plano claro, quando cada um interpreta as coisas de maneira diferente, o que era para ser um simples trâmite burocrático pode virar uma verdadeira guerra entre pessoas que cresceram juntas, entre irmãos. Dentro de um processo de inventário, as famílias geralmente passam por 4 descobertas. A primeira é quanto um inventário custa, e é muito. A segunda é quanto tempo ele leva, e é demorado. A terceira é quantas decisões precisarão ser tomadas em meio à dor. Mas a quarta descoberta é a mais dolorosa. É descobrir que a pessoa que partiu talvez tenha deixado um problema gigantesco. Ou tenha deixado uma solução, tudo organizado. Quando está tudo organizado, a família sente saudade, é claro, mas ela consegue tocar a vida. E o patrimônio deixado passa para a geração seguinte com clareza, com ordem e transmite segurança, transmite tranquilidade. Agora, quando a família descobre que o que foi deixado foi um problema, ela vive 2 dores ao mesmo tempo. A dor da perda e a dor do desespero pelo caos que se instala. E aí, eu já vi isso acontecer. A saudade vira raiva. Por que ele não deixou as coisas organizadas? Por que não deixou tudo pronto? Meu Deus, o que está acontecendo agora? O que eu vou fazer? Eu preciso sair da minha casa para resolver esse problema. Eu preciso vender a minha casa para resolver esse problema que poderia ter sido resolvido no passado, antes, com tranquilidade. No final das contas, essa descoberta não se trata apenas de patrimônio. Ela se trata de uma descoberta de um ato de amor. A família descobre se a pessoa que partiu amava e se importava o suficiente para poupá-los disso. Se entendeu que cuidar do patrimônio também é uma forma de cuidado e de amor com a família. Ou descobre que durante toda a vida, aquela pessoa adiou essa conversa e colocou seus filhos, seu cônjuge, em risco. Agora, como organizar? A melhor maneira de fazer isso é através de um planejamento patrimonial. Algumas pessoas têm receio de falar disso, mas eu preciso te dizer que falar de planejamento patrimonial não é falar sobre morte, não é falar sobre documentos, um testamento, não é antecipar o fim. Planejamento patrimonial é o que você faz quando está vivo, com saúde, com clareza, organizando tudo o que construiu. Dessa forma, enquanto você está aqui, não muda nada. Você continua o dono do seu patrimônio, usando e usufruindo dele, decidindo sobre tudo. O que vai mudar é como ele está estruturado juridicamente, para que no dia que for necessário, tudo esteja pronto. Agir com esse cuidado, planejar com antecipação, gera benefícios em vida que pouca gente conhece. Por exemplo, a redução de impostos, a proteção contra problemas judiciais e a organização e a perpetuação de atividades familiares, como a de uma propriedade rural. O planejamento patrimonial é uma decisão de quem construiu. Não são os filhos que devem fazer isso. Eles não têm a experiência de quem passou décadas erguendo esse patrimônio. Eles não têm a maturidade para lidar com esse problema. E eles não têm sequer o domínio sobre o patrimônio. Quem tem tudo isso é você. Os seus filhos receberão aquilo que você decidir entregar. E a forma como você vai entregar tudo isso vai definir se eles viverão bem, confortáveis e seguros com o que receberam, ou se vão herdar um verdadeiro pesadelo junto com aquilo que você tanto trabalhou para construir. Dito tudo isso, eu quero te fazer um convite. Nos próximos dias, eu vou realizar um seminário de planejamento patrimonial na família. Serão 3 encontros ao vivo aqui no YouTube, sempre às 19h30. No primeiro dia, eu vou apresentar em detalhes o real desse problema, com números, tá? Eu vou ensinar você a fazer as contas e você vai poder projetar este problema todo na situação, na realidade da sua família, do seu patrimônio. No segundo dia, eu vou te mostrar passo a passo como organizar o seu patrimônio antes que o problema apareça. E no terceiro dia, eu vou te falar exatamente qual é a ferramenta que faz tudo isso funcionar.
sem juridiquês, sem complicação, com casos reais e com a clareza que você precisa. Quero te fazer um aviso. Eu não sou o professor e eu não vou te vender um curso. Não é isso. Como eu disse, eu sou advogado. E eu acredito de coração que a educação, que o conhecimento é um direito básico e só com ele podemos exercer os nossos outros direitos. É isso que me motiva a realizar esse projeto educacional aqui no meu escritório. Então eu te convido, venha comigo nos próximos dias, vou realizar esse seminário e conto com a sua participação. Para se inscrever é muito simples, basta tocar no link que está na descrição desse vídeo. O seminário é gratuito, mas não vai ficar gravado. Você precisa estar comigo ao vivo. Serão apenas 3 dias e eu te prometo que vai valer muito a pena. Espero você lá. Não vai ficar gravado. Você precisa estar ao vivo. Se você assistiu até aqui e nada te tocou, tudo bem. Talvez você já tenha tudo organizado ou talvez não seja o momento, faz parte. Agora, se alguma coisa conectou, se você se reconheceu em alguma das decisões, ou se as descobertas fizeram você pensar nas pessoas que você ama, então se inscreve. Porque a conversa que ninguém puxa no almoço de domingo, ela precisa acontecer em algum momento. E é melhor que seja agora, com tudo organizado. Enquanto você ainda tem tempo de escolher como ela vai seguir. Te vejo no seminário. Até lá.